Se não quer ir para um asilo, arrume um emprego. Aqui ninguém vai te sustentar. Essas palavras saíram da boca da minha nora Vanessa numa manhã de terça-feira, enquanto eu servia café na mesa da cozinha. Eu tinha acabado de acordar às 5 da manhã, como fazia todos os dias, para preparar o café da manhã deles. Meus olhos ainda ardiam de cansaço, mas ali estava eu, cumprindo minha rotina como sempre fiz. O que mais doeu não foi a frase em si, foi o silêncio que veio depois. Olhei para o meu filho Daniel, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que ao menos discordasse. Mas ele apenas baixou os olhos para o prato, mexendo no pão com manteiga como se nada tivesse acontecido. Aquele silêncio covarde doeu mais que 1000 palavras cruéis. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Mas minutos depois, quando a campainha tocou, tudo começou a mudar de um jeito que ninguém imaginava. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Marta. Tenho 69 anos e sou viúva há 1 ano. Passei a vida inteira ao lado do meu marido, o João, que era motorista de caminhão. A gente não tinha muito, mas tinha dignidade, tinha respeito. Nosso casamento foi simples, sem luxos, mas cheio de cumplicidade e carinho. Ele me tratava como rainha, mesmo quando tudo que tínhamos era um prato de arroz e feijão na mesa. Construímos uma vida juntos. Criamos o Daniel com amor e dedicação. Eu sempre fui dona de casa, cuidava de tudo enquanto o João pegava a estrada. Quando ele voltava das viagens, a casa estava em ordem, a comida quentinha e eu ali, esperando com um sorriso no rosto. Éramos felizes à nossa maneira. Depois que o João se foi, foi como se o chão tivesse sumido dos meus pés. Não foi só a dor de perder o companheiro de uma vida inteira. Foi a dura realidade de que eu não conseguiria arcar sozinha com as despesas da casa. O aluguel, as contas, o supermercado, tudo ficou pesado demais para a minha aposentadoria. Foi quando o Daniel me convidou para morar com ele e a Vanessa. É temporário, mãe. Só até a senhora se organizar, ele disse. Aceitei porque não tinha escolha. Vendi os poucos móveis que tínhamos, guardei as fotos do João numa caixa e me mudei para a casa deles em São Bernardo do Campo. No começo, tudo parecia bem. Mas aos poucos, a verdadeira face da situação foi aparecendo. Eu acordava às 5 da manhã para preparar o café, limpava a casa inteira, lavava, passava, cozinhava. Fazia tudo o que estava ao meu alcance para não ser um peso. Mas para a Vanessa, nada era suficiente. Esse cheiro de comida fica impregnado na casa, ela reclamava. Tem cabelo no ralo do banheiro de novo, ela bufava. Velha que só atrapalha, eu ouvi ela murmurar uma vez ao telefone com uma amiga. Cada palavra era uma facada. Mas eu engolia o orgulho e continuava. Afinal, era a casa deles, não é mesmo? Eu era a intrusa ali. Pelo menos era o que eu tinha começado a acreditar. Naquela manhã, a tensão já estava no ar desde o dia anterior. Vanessa tinha reclamado que eu tinha deixado uma panela no fogão. Uma panela limpa, apenas guardada no lugar errado. Ela fez um escândalo, como se eu tivesse cometido um crime. Quando sentamos para o café da manhã, eu ainda tentava agradar. Tinha feito pão caseiro, do jeito que o Daniel gostava quando era criança. Coloquei na mesa com manteiga fresca e geleia de morango. Mãe, a senhora não precisa fazer isso, Daniel disse, mas o tom não era de carinho, era de constrangimento. Eu só quis fazer algo especial para vocês, respondi, sentando na cadeira. Foi quando a Vanessa soltou aquele suspiro longo e irritado. Olhou para o Daniel, depois para mim, e disse: Marta, vamos ser sinceros aqui. Você está morando de favor na nossa casa há quanto tempo? 8 meses? E o que você faz além de gastar água, luz e comida? Você acha que limpar a casa paga as contas? Senti o peito apertar. Vanessa, eu faço o que posso. O que você pode não é suficiente. Ela me cortou, seca. Se não quer ir para um asilo, arrume um emprego. Aqui ninguém vai te sustentar. O silêncio que caiu naquela cozinha foi ensurdecedor. Olhei para o meu filho,
procurando por algum sinal de que ele ia me defender, que ele ia dizer que aquilo era um absurdo, que eu era a mãe dele e merecia respeito. Mas Daniel apenas coçou a nuca, desconfortável, e disse o impensável: "Mãe, a Vanessa está certa, a senhora precisa contribuir mais." Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não foi só a decepção. Foi a certeza de que eu tinha criado um filho que não tinha coragem de me proteger. Um filho que escolhia o lado da esposa, mesmo quando ela me humilhava dessa forma. Levantei da mesa sem dizer uma palavra. Não ia me rebaixar a discutir. Não ia implorar por respeito na minha própria família. Caminhei até o quartinho minúsculo que eles tinham me dado. Fechei a porta e as lágrimas vieram. Chorei. Chorei pela solidão, pela humilhação, pela sensação de ser invisível na própria vida. Mas no meio daquelas lágrimas, algo estranho aconteceu. Respirei fundo, limpei o rosto com as costas da mão e pensei com uma clareza que não sentia há meses. Eu não vou morrer aqui, não assim. Não ia ser uma velha descartável. Não ia aceitar ser tratada como um estorvo. Eu tinha construído uma vida com dignidade ao lado do João. Tinha criado um filho, tinha valor. E se eles não conseguiam enxergar isso, o problema era deles, não meu. Estava sentada na beirada da cama, ainda enxugando os olhos, quando ouvi a campainha tocar. Ouvi a Vanessa resmungar lá da cozinha, mas não ouvi ninguém atender. A campainha tocou de novo, insistente. Levantei, alisando o vestido com as mãos trêmulas, e caminhei até a porta. Quando abri, mal podia imaginar que aquele momento mudaria tudo. Do outro lado estava a Neuza, minha vizinha de 40 anos, com aquele sorriso largo e contagiante que ela sempre tinha. Ela segurava uma sacola cheia de embalagens coloridas e me olhou com aquela energia vibrante que só ela tinha. "Dona Marta, que bom que a senhora atendeu. Preciso muito conversar com a senhora." Ainda tremia por dentro quando abri a porta. Meus olhos deviam estar vermelhos de tanto chorar, e eu tentava disfarçar, mas a Neuza me conhecia bem demais para não perceber. "Dona Marta, que bom que a senhora atendeu," ela disse com aquele sorriso largo dela, mas logo a expressão mudou. "A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa?" Tentei sorrir, mas não consegui enganá-la. "Estou sim, Neuza, só um dia difícil." Ela segurava uma sacola cheia de embalagens coloridas e olhou para mim com uma mistura de preocupação e determinação. "Posso entrar? Preciso conversar com a senhora sobre uma coisa importante." Olhei para trás, para dentro da casa. Ouvi a Vanessa lavando a louça na cozinha com aquele barulho proposital que ela fazia quando estava irritada. "Vamos conversar aqui fora mesmo," respondi, saindo e fechando a porta atrás de mim. Sentamos nos degraus da entrada. A Neuza era minha vizinha há alguns meses, desde que eu tinha me mudado para a casa do Daniel. Ela morava 3 casas adiante e tinha um negócio pequeno de bolos e doces por delivery. Sempre a via entrando e saindo com caixas coloridas, atendendo o telefone, correndo de um lado para o outro. Era uma mulher de 40 anos, cheia de energia e sonhos. "Dona Marta, vou ser direta, porque sei que a senhora é uma mulher ocupada." Ela começou, tirando algumas embalagens da sacola. "Meu negócio está crescendo, graças a Deus. Os pedidos triplicaram nos últimos 2 meses. Mas eu estou precisando de uma coisa que não consigo fazer sozinha." Olhei para as embalagens. Eram sacos de tecido simples, sem graça. "O que você precisa, filha?" "Preciso de alguém que saiba costurar. Alguém com mãos habilidosas para fazer embalagens personalizadas, sabe? Aquelas com acabamento bonito, com lacinhos, bordados simples. Algo que deixe meus produtos especiais, diferentes." Senti meu coração dar um pulo. Fazia anos que eu não costurava profissionalmente, mas tinha sido algo que sempre amei fazer. Quando o Daniel era pequeno, eu consertava roupas para as vizinhas do bairro. Era meu jeito de ajudar nas despesas. O João sempre dizia que eu tinha mãos de fada. "Neuza, eu não sei se..." "Dona Marta," ela me interrompeu, colocando a mão sobre a minha. "Eu lembro quando a senhora consertou o vestido da minha sobrinha para a formatura dela. Aquele trabalho ficou impecável.
Todo mundo no bairro comentava sobre as costuras da senhora. Você tem mãos de ouro. Não deixe ninguém te fazer esquecer disso. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Não deixe ninguém te fazer esquecer disso. Era exatamente o que eu estava fazendo. Estava deixando a Vanessa, e até o meu próprio filho, me convencerem de que eu não tinha valor, de que eu não servia para nada. Eu pago por peça costurada, a Neuza continuou. É um trabalho justo, com pagamento justo. A senhora pode fazer no seu tempo, sem pressão. E se der certo, quem sabe a gente não expande isso, né? Olhei para aquelas embalagens nas mãos dela e pensei em todas as manhãs que eu acordava às 5 da manhã para servir gente que nem sequer me agradecia. Pensei na frase cruel da Vanessa sobre o asilo. Pensei no silêncio covarde do Daniel. Eu aceito, disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O sorriso da Neuza iluminou o quarteirão inteiro. Sério? Ah, dona Marta, a senhora não sabe o bem que está me fazendo. O bem que você está me fazendo, corrigi, e pela primeira vez naquele dia terrível senti um fio de esperança. Combinamos tudo ali mesmo. Ela me trouxe tecidos, linhas, modelos. Eu ia começar devagar, com 10 embalagens por semana e veríamos como as coisas iam fluir. O pagamento seria em dinheiro, a cada entrega. Quando a Neuza foi embora, entrei em casa com a sacola de materiais escondida debaixo do braço. Fui direto para o meu quarto e escondi tudo no fundo do guarda-roupa. Naquela noite, quando todos dormiram, tirei a máquina de costura velha que eu tinha trazido da minha antiga casa e comecei a trabalhar. No dia seguinte, no café da manhã, anunciei com a voz calma. Arrumei emprego. O garfo da Vanessa parou no ar. O Daniel levantou os olhos do celular surpreso. Emprego? A Vanessa perguntou com aquele tom de desdém que já me era familiar. De quê? Olhei para ela com serenidade. Algo tinha mudado em mim desde a conversa com a Neuza. Isso não importa. O que importa é que vou contribuir. Mas, mãe, a senhora tem 69 anos, o Daniel começou, e eu não sabia se ele estava preocupado ou envergonhado. E daí? Estou saudável, tenho disposição e tenho habilidades. Vou trabalhar, ponto final. A Vanessa bufou, mas não disse mais nada. Acho que ela não acreditou que eu realmente ia fazer alguma coisa. Pensou que era conversa de velha magoada. Mas eu fiz. Durante as primeiras semanas, costurei todas as noites. As embalagens ficavam lindas, delicadas. A Neuza ficou radiante quando viu o resultado. Dona Marta, está perfeito, melhor do que eu imaginei. Os pedidos dela começaram a aumentar ainda mais. Os clientes adoravam as embalagens personalizadas. E então, um mês depois, a Neuza me fez uma proposta nova. Dona Marta, os clientes estão perguntando se eu posso fazer encomendas maiores, de bolos mais elaborados, mas eu sozinha não dou conta da produção. A senhora não quer me ajudar na cozinha também? Algumas horas por semana? Aceitei sem pestanejar. De repente, eu tinha uma rotina nova. Passava as manhãs na casa da Neuza, ajudando a preparar os doces. Às tardes, eu dedicava às costuras. E as noites, finalmente, eram minhas. Com o primeiro dinheiro que recebi, fui ao mercado. Comprei carne boa, frutas frescas, produtos de limpeza de qualidade. Deixei tudo na despensa e na geladeira, sem alarde. A Vanessa nem agradeceu. Na verdade, quando viu a carne na geladeira, ela disse: "Quem pediu para gastar com isso? Não precisamos de caridade de velha." Respirei fundo e não respondi. Deixei ela falar sozinha, mas aquilo me marcou. Percebi que não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente para ela me respeitar. Nos meses seguintes, continuei ajudando financeiramente. Pagava a conta de luz sem avisar, comprava gás, enchia a despensa. Mas fazia tudo discretamente, porque sabia que qualquer coisa que eu fizesse seria desvalorizada pela Vanessa. O Daniel mal percebia. Ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde, cansado. Evitava qualquer tipo de conflito em casa. Vivia numa bolha, fingindo que tudo estava bem. Eu guardava o restante do dinheiro num envelope velho dentro da minha Bíblia. A cada nota que colocava ali, sentia um pouquinho da minha dignidade voltando. Não era só dinheiro,
era liberdade. Era a prova de que eu ainda tinha valor. Uma noite, enquanto costurava uma embalagem especial para um bolo de casamento, a Neuza sentou ao meu lado na cozinha dela. Dona Marta, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode, filha. A senhora é feliz morando com seu filho? A pergunta me pegou desprevenida. Parei de costurar e olhei para ela. Por que você pergunta isso? Porque toda vez que a vejo na casa dele, a senhora parece apagada. Mas aqui, comigo, a senhora brilha, ri, fala. É outra pessoa. Senti os olhos marejarem, mas segurei as lágrimas. A vida às vezes coloca a gente em lugares que não escolhemos, Neuza. Mas a gente pode escolher sair desses lugares. Ela disse baixinho, apertando minha mão. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Será que eu podia mesmo escolher? Será que eu tinha direito de buscar algo melhor para mim, mesmo aos 69 anos? Olhei para o envelope dentro da Bíblia, que já estava ficando cheio, e pela primeira vez em meses, comecei a sonhar de novo. 10 meses se passaram desde aquela manhã em que a campainha tocou e mudou minha vida. 10 meses trabalhando com a Neuza, costurando embalagens e preparando doces, e o que começou como uma tábua de salvação se transformou em algo muito maior. O negócio da Neuza simplesmente explodiu. Os pedidos não paravam de chegar. O telefone tocava o dia inteiro. As redes sociais estavam cheias de elogios. E sabe o que mais comentavam? As embalagens costuradas à mão e a delicadeza dos doces. Eu dividia meu tempo entre a cozinha dela e minha máquina de costura. Passava as manhãs preparando brigadeiros gourmet, bolos recheados, tortas que derretiam na boca. As tardes eram dedicadas às embalagens, cada lacinho amarrado com cuidado, cada ponto feito com atenção. Éramos a dupla perfeita. A Neuza com suas receitas incríveis, eu com a apresentação impecável. Dona Marta, olha só esse comentário aqui. A Neuza me mostrava o celular toda animada. A cliente disse que nunca viu uma embalagem tão linda, que parecia presente de rainha. Eu sorria de verdade. Algo que tinha deixado de fazer dentro daquela casa onde morava. Ali, na cozinha da Neuza, eu voltava a ser quem eu era. Uma mulher com talento, com valor, com propósito. Eu estava mais feliz, mais leve. Tinha até voltado a cantar enquanto trabalhava, coisa que não fazia desde que o João era vivo. Mas quando eu voltava para casa, a realidade me esfriava como um balde de água gelada. Mesmo contribuindo financeiramente durante todos aqueles meses, mesmo enchendo a despensa, pagando contas, a Vanessa não mudava. Pelo contrário, parecia que quanto mais eu fazia, mais ela me desprezava. Você acha que esse dinheirinho muda alguma coisa? Ela disse uma tarde, quando me viu guardando compras na geladeira. Você continua sendo um peso. Respirei fundo, guardei a carne, os legumes, o leite. Não respondi. Já tinha aprendido que com gente assim, silêncio dói mais que palavras. Outro dia, comprei um vinho bom para acompanhar o jantar. Deixei na mesa com uma garrafa de azeite especial que tinha visto em promoção. Quando cheguei da casa da Neuza, a Vanessa estava na cozinha com o vinho na mão. Isso aqui é desperdício, ela disse, olhando o rótulo com desdém. Você não sabe escolher nada direito. O Daniel estava ali, sentado na mesa, mexendo no celular. Nem levantou os olhos, como sempre, evitando o conflito. Vivendo na bolha dele, fingindo que não via nada. Foi naquele momento que algo clicou dentro de mim. Uma clareza fria, definitiva. Durante meses eu comprei comida, paguei contas, ajudei do jeito que pude, e eles nunca me respeitaram. A Vanessa continuava dizendo que eu era um peso. O Daniel continuava em silêncio, covarde. Foi aí que entendi. Não importa o quanto você dê, quem não quer ver seu valor, nunca verá. Naquela noite, sentada no meu quartinho apertado, contei o dinheiro guardado na Bíblia. Tinha uma quantia boa ali, fruto do meu trabalho, do meu suor, das minhas noites em claro costurando. Aquele dinheiro representava minha liberdade. E eu estava pronta para usá-lo. Na semana seguinte, a Neuza me chamou para conversar. Sentamos na varanda da casa dela,
com café fresquinho e bolo de cenoura. Dona Marta, preciso falar uma coisa séria com a senhora. Ela começou, os olhos brilhando de emoção. Eu quero abrir uma confeitaria, um lugar pequeno, mas nosso. Um espaço onde a gente possa atender os clientes pessoalmente, onde eles vejam o carinho que a gente coloca em cada doce. Meu coração disparou. Uma confeitaria? E eu quero que seja nossa. Eu e a senhora, sócias, 50% para cada uma. Ela pegou minha mão. A senhora tem o talento, eu tenho as receitas. Juntas a gente pode fazer algo lindo, algo que seja realmente nosso. Olhei para aquela mulher de 40 anos, cheia de sonhos e coragem, e pensei, quando foi a última vez que alguém me ofereceu ser sócia de alguma coisa? Quando foi a última vez que alguém acreditou tanto em mim? Eu tenho dinheiro guardado, confessei. Dá para investir. O sorriso da Neuza iluminou o mundo. Então vamos fazer isso acontecer? Vamos. Voltei para casa naquela tarde com uma decisão tomada. Não ia mais contribuir financeiramente naquela casa. Cada centavo que eu ganhasse dali em diante seria para mim, para meu futuro, para minha confeitaria. Na manhã seguinte não preparei café da manhã. Não coloquei a mesa. Quando a Vanessa desceu, estranhando, encontrou a cozinha vazia. "Cadê o café?" ela perguntou irritada. "Estou cansada", respondi, sentada na sala com uma xícara na mão. "Façam vocês mesmos." "Como assim? A senhora sempre faz." "Sempre fiz. Agora não faço mais." O Daniel apareceu, ainda de pijama. "Mãe, o que está acontecendo?" Olhei para o meu filho, aquele homem de 35 anos que eu tinha criado com tanto amor, que eu tinha ensinado a andar, a ler, a respeitar os outros, ou pelo menos eu achava que tinha ensinado. "Filho, você disse que eu precisava contribuir. Eu contribuí durante meses e vocês nunca me respeitaram. Comprei comida, paguei contas, ajudei como pude. E em troca, só recebi desprezo. Agora estou contribuindo comigo mesma." A Vanessa bufou. "Ah, então é isso? Está se fazendo de vítima agora?" Sorri. Um sorriso calmo, sereno. "Não estou me fazendo de nada, Vanessa. Só estou fazendo uma escolha." "Que escolha?" o Daniel perguntou confuso. Respirei fundo. Era agora. Consegui alugar um lugar só para mim. Vou me mudar semana que vem. O silêncio que caiu naquela sala foi absoluto. O Daniel ficou pálido. A Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu por alguns segundos. "A senhora vai se mudar?" O Daniel finalmente conseguiu dizer. "Vou. Encontrei um apartamento pequeno, mas digno. É perto da confeitaria que vou abrir com a Neuza. Vai ser perfeito para mim." "Confeitaria?" A Vanessa quase gritou. "Que confeitaria?" "A minha confeitaria", respondi, e senti um orgulho imenso ao dizer aquelas palavras. "Neuza e eu vamos ser sócias. Vamos abrir um negócio próprio." A Vanessa soltou uma risada seca, sarcástica. "Ótimo, menos trabalho pra gente. Finalmente vamos ter a casa só para nós." Olhei para ela, para aquela mulher que nunca tinha me respeitado, que nunca tinha visto meu valor. E não senti raiva, senti pena. "É verdade, Vanessa. Vocês vão ter a casa só para vocês. E vão ter que cuidar dela sozinhos também. Cozinhar sozinhos, limpar sozinhos, pagar as contas sozinhos." Foi só então que vi um lampejo de preocupação nos olhos dela. Como se pela primeira vez ela estivesse entendendo o que minha saída realmente significava. O Daniel ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu quis que ele dissesse alguma coisa, que me pedisse para ficar, que reconhecesse tudo que eu tinha feito, mas ele não disse nada, como sempre. Levantei da cadeira e fui para o meu quarto. Tinha embalagens para costurar e uma vida nova para planejar. Não tinha tempo para ficar esperando o respeito de quem nunca soube me dar. Quando fechei a porta, apenas sorri em silêncio. Pela primeira vez em 1 ano, eu estava escolhendo a mim mesma. E aquela sensação era melhor do que qualquer coisa que eu tinha sentido em muito tempo. A mudança aconteceu num sábado ensolarado de outubro.
Coloquei minhas poucas coisas em caixas de papelão, guardei minha máquina de costura com cuidado e saí daquela casa sem olhar para trás. O Daniel me ajudou com as caixas, em silêncio. A Vanessa ficou na sala, fingindo que não se importava. Meu apartamento era pequeno, um quarto e sala numa rua tranquila, a 5 minutos da confeitaria. Quando entrei e coloquei minhas coisas dentro, senti algo que não experimentava há muito tempo. Paz. Aquele espaço era meu, só meu. Ninguém ia me humilhar ali. Ninguém ia me fazer sentir invisível. 3 dias depois, inauguramos a Doce Recomeço. Escolhemos esse nome juntas, eu e a Neuza, porque era exatamente isso que aquela confeitaria representava para nós duas. Um recomeço doce, com dignidade e propósito. A fila na porta começou antes mesmo de abrirmos. Os clientes que já compravam da Neuza por delivery apareceram em peso, curiosos para conhecer o espaço físico, e trouxeram amigos, familiares, vizinhos. O boca a boca tinha feito magia. Eu estava atrás do balcão com meu avental bordado e um corte de cabelo novo que tinha feito na véspera. Curto, moderno, me deixava anos mais jovem. A Neuza tinha insistido. Dona Marta, a senhora precisa se sentir bonita por fora também, porque por dentro a senhora já brilha. Nunca vi a Dona Marta tão feliz. A Dona Célia, uma cliente antiga, comentou alto enquanto esperava na fila. Olha só esse sorriso, parece outra pessoa. E era verdade. Eu era outra pessoa. Ou melhor, eu tinha voltado a ser quem sempre fui antes de me perder naquela casa, naquele papel de velha descartável que me fizeram representar. A confeitaria foi um sucesso desde o primeiro dia. As embalagens costuradas à mão viraram nossa marca registrada. As pessoas tiravam fotos, postavam nas redes sociais, marcavam as amigas. E os doces da Neuza, claro, eram simplesmente perfeitos. Eu acordava todos os dias com propósito. Preparava meu próprio café, tomava na minha varanda minúscula e ia trabalhar sorrindo. À noite, voltava para casa cansada, mas satisfeita. Costurava mais algumas embalagens, lia um pouco, dormia em paz. Uma semana depois da minha mudança, soube pelos vizinhos que a Vanessa tinha sido demitida. Cortes na empresa, disseram. Dispensaram metade do pessoal. A notícia chegou até mim através da Dona Célia, que conhecia todo mundo no bairro. Dona Marta, a senhora soube? A nora sua foi mandada embora do emprego. Dizem que a situação lá na casa está ficando difícil. Não comentei nada. Apenas assenti e continuei organizando os potes de brigadeiro. Não sentia prazer com a desgraça alheia, mas também não sentia pena. A vida tem dessas ironias. Justo quando eu conquistava minha independência, eles perdiam a deles. Nas semanas seguintes, continuei ouvindo histórias pelos vizinhos. As contas começaram a atrasar. O salário do Daniel sozinho não era suficiente para sustentar a casa. Sem minha ajuda invisível, que eles nunca reconheceram, e sem o salário da Vanessa, as despesas sufocavam. 2 semanas depois da inauguração, a Vanessa apareceu na confeitaria. Eu estava organizando os potes de brigadeiro quando vi ela entrar. Olhou ao redor com aquela expressão que eu conhecia bem. Inveja mal disfarçada. A loja estava cheia, clientes rindo, conversando, comprando. A vida pulsava ali dentro. Que lugar! Interessante, ela disse, se aproximando do balcão. Obrigada, respondi, mantendo a voz neutra. Está indo bem, pelo visto. Ela forçou um sorriso. Quem diria, né? A senhora aqui, com negócio próprio. Não respondi, apenas esperei. Sabia que ela não tinha vindo só para elogiar. Olha, Marta. Ela baixou a voz, olhando ao redor como se não quisesse ser ouvida. Eu vim aqui porque, bem, estamos passando por uma fase difícil. O Daniel está com o salário apertado e eu fui demitida semana passada. Ali estava. A primeira tentativa de reaproximação. Cortes na empresa, ela continuou, mexendo nervosa na bolsa. Dispensaram metade do pessoal, e agora as contas estão atrasando e você quer ajuda financeira, completei. Ela engoliu seco, temporária.
Só até eu arrumar outro emprego. A senhora sabe como é. Olhei para ela em silêncio. Lembrei de todas as vezes que comprei comida e ela disse que era desperdício. De todas as contas que paguei sem receber obrigada. De todas as manhãs que acordei às 5 para servir gente que me tratava como estorvo. Vanessa, durante meses eu ajudei vocês sem que notassem. Comprei comida, paguei contas, contribuí do jeito que pude. E você continuou me tratando como um peso. Agora vocês precisam aprender a se virar. O rosto dela ficou vermelho. A senhora vai mesmo me negar ajuda? Depois de tudo que fizemos pela senhora? Tudo que fizeram? Repeti, e pela primeira vez deixei um pouco da minha mágoa vazar. Vocês me deram um teto, é verdade, mas me tiraram a dignidade. Não é uma troca justa, Vanessa. Ela saiu batendo a porta. A Neuza, que tinha ouvido tudo da cozinha, veio até mim e apertou meu ombro. A senhora fez o certo. Os meses seguintes foram aparentemente duros para o Daniel e a Vanessa, pelo que continuei ouvindo pelos vizinhos. Em 2 meses, a situação tinha piorado drasticamente. A conta de luz foi cortada por 1 semana até conseguirem pagar. A geladeira vivia vazia. O salário do Daniel sozinho não dava conta de tudo. Eles tinham se acostumado com minha ajuda invisível e agora sentiam o peso da ausência dela. 5 meses depois da primeira visita da Vanessa, numa quinta-feira à tarde de movimento mais fraco, ela voltou à confeitaria. Dessa vez, a aparência era bem diferente. Estava mais magra, com olheiras profundas, a roupa amarrotada. O orgulho que sempre a caracterizou tinha sido substituído por algo que se parecia muito com desespero. O Daniel veio atrás dela. Meu filho evitou meu olhar, completamente envergonhado. Dona Marta, a Vanessa começou, e pela primeira vez me chamou assim, com respeito na voz. Eu preciso de trabalho. A senhora não poderia me arrumar um trabalho aqui com vocês? A loja estava vazia naquele momento. Só nós 3 e a Neuza na cozinha, que provavelmente estava ouvindo tudo. Mãe, por favor, o Daniel finalmente falou, a voz baixa e quebrada. A gente está desesperado. Tem ameaça de despejo. Não conseguimos pagar o aluguel há 2 meses. Olhei para a Vanessa com uma serenidade que nem eu mesma sabia que possuía. Não havia raiva no meu peito. Não havia desejo de vingança. Apenas uma clareza profunda sobre quem eu era e o que eu merecia. Sabe, Vanessa, comecei com voz calma. Eu até pensei nisso. Realmente pensei em oferecer trabalho para você aqui. Mas aí conversei com a Neuza. E ela me disse algo muito sábio. Prefere trabalhar com gente que respeita os outros. O silêncio que caiu naquela confeitaria foi tão pesado que parecia sugar o ar. A Vanessa abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu levantei a mão, pedindo que me deixasse terminar. Deixa eu te contar uma coisa que vocês nunca souberam, continuei, sentindo o Daniel se mexer desconfortável ao lado dela. Durante os primeiros meses que trabalhei com a Neuza, eu usei parte do meu dinheiro para ajudar em casa. Comprava comida e colocava na geladeira. Pagava a conta de luz antes que vocês vissem o boleto. Comprava produtos de limpeza. Fazia tudo sem alarde, porque achei que era meu dever contribuir. Vi o rosto da Vanessa perder a cor. Vocês nem notaram, Vanessa. Eu enchia a despensa e você reclamava que era desperdício. Eu pagava contas e você continuava me chamando de peso morto. Foi aí que percebi algo fundamental. Não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente para vocês me respeitarem. Mãe, eu não sabia. O Daniel murmurou, finalmente levantando os olhos para mim. Olhei para o meu filho com uma tristeza serena. Você não quis saber, filho. É diferente. Você estava em casa quando eu chegava com as sacolas de compras. Você via a geladeira cheia, as contas pagas em dia. Mas nunca perguntou como. Nunca quis ver. Porque era mais fácil fingir que eu não contribuía em nada, que eu era apenas um peso que vocês carregavam por caridade. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Mas eu não podia parar agora. Precisava dizer tudo. Então eu parei de ajudar e comecei a guardar cada centavo para mim. Não foi vingança, Vanessa. Foi autopreservação.
Foi a única forma que encontrei de não desaparecer completamente naquela casa. A Vanessa soluçava baixinho agora, as mãos cobrindo o rosto, e pela primeira vez desde que a conheci, aquelas lágrimas pareciam genuínas. Vocês queriam que eu contribuísse, falei mais baixo, mas com firmeza. E eu contribuí, só que vocês estavam tão ocupados me desprezando que nem perceberam. Agora precisam lidar com as consequências dessa cegueira. A Neuza se aproximou, ficando ao meu lado em silêncio. Um gesto de apoio que significava mais do que 1000 palavras. Respirei fundo antes de continuar. Eu não vou oferecer emprego aqui, Vanessa. Esse lugar representa meu recomeço, minha dignidade reconquistada. Não posso arriscar isso. Vi o desespero nos olhos dela, e algo em mim amoleceu. Não era pena, era compaixão. Porque apesar de tudo, eu ainda acreditava em segundas chances para quem realmente quer mudar. Mas posso te oferecer outra coisa, disse, surpreendendo até a mim mesma. Se você realmente quiser aprender, posso te ensinar a costurar. As embalagens que faço aqui, as técnicas que uso, posso te ensinar tudo isso. A Vanessa levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas vai ser na minha casa, no meu tempo, e com respeito, completei com firmeza. Não é emprego, é uma oportunidade de você aprender algo que pode te dar independência. O resto da sua vida, Vanessa, você terá que construir sozinha, assim como eu estou fazendo. Ela assentiu, incapaz de falar. As lágrimas continuavam caindo, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de arrependimento, de vergonha, de reconhecimento tardio. O Daniel se aproximou de mim, hesitante. Mãe, Filho, eu te amo. Interrompi, porque era verdade e ele precisava ouvir. Sempre vou te amar. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Você me decepcionou profundamente quando escolheu ficar em silêncio enquanto eu era humilhada. Mas ainda há tempo de você aprender com isso. De você se tornar o homem que eu sei que pode ser. Ele me abraçou e senti suas lágrimas molharem meu ombro. Retribuí o abraço, mas sem a urgência de antes. Sem aquela necessidade desesperada de ser aceita, de ser amada. Agora eu tinha amor próprio suficiente para não depender da aprovação deles. Quando se afastaram, prometi que ligaria para a Vanessa para marcarmos a primeira aula de costura. Não sei se ela realmente viria. Não sei se estava pronta para a humildade que aquilo exigiria. Mas a porta estava aberta, caso ela quisesse atravessá-la. Os meses seguintes foram os mais transformadores da minha vida. A confeitaria prosperava de uma forma que nem eu nem a Neuza tínhamos imaginado. Abrimos de terça a domingo, sempre com filas na porta. Contratamos 2 ajudantes para a cozinha. As encomendas não paravam de chegar. Meu apartamento, que no início parecia tão pequeno, tornou-se meu santuário. Arrumei cada cantinho com carinho. Coloquei cortinas claras que deixavam o sol entrar. Enchi a varanda de plantas. Comprei uma poltrona confortável onde costurava minhas embalagens todas as noites. A Vanessa realmente apareceu para as aulas. Toda quinta-feira à tarde, ela tocava minha campainha, pontual, com um caderno e caneta na mão. No começo era estranho, tenso. Mas aos poucos, enquanto eu ensinava pontos e técnicas, algo começou a se construir entre nós. Não era amizade. Talvez nunca fosse. Mas era respeito. E para mim, isso era mais do que suficiente. O Daniel me visitava aos domingos. Tomávamos café juntos na minha varanda, conversando sobre coisas simples. Ele estava aprendendo a me ver de verdade, não apenas como a mãe que deveria servi-lo, mas como uma pessoa completa, com sonhos e talentos próprios. Numa tarde de dezembro, 6 meses depois de ter me mudado, eu estava na varanda costurando uma embalagem especial para um bolo de aniversário. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Tinha acabado de regar minhas plantas e o cheiro de terra molhada me acalmava. Olhei para minhas mãos trabalhando na costura. As mesmas mãos que um dia foram chamadas de inúteis. As mesmas mãos que lavaram, cozinharam e limparam sem reconhecimento. Agora criavam algo belo,
algo valorizado, algo que era meu. Sorri sozinha, sentindo uma gratidão profunda por tudo que tinha acontecido, até pelas partes difíceis, porque foram elas que me empurraram para fora da zona de conforto. Foram elas que me forçaram a lembrar quem eu era. Aprendi que recomeçar não tem idade, que aos 69 anos eu ainda podia sonhar, construir, prosperar. Aprendi que respeito não se implora, se conquista. Que dignidade não é algo que os outros te dão, mas algo que você se recusa a perder. Aprendi que, às vezes, a melhor forma de amar alguém é se afastar até que eles aprendam a te valorizar. E que a melhor vingança não é fazer o outro sofrer, mas simplesmente viver bem, longe de quem não sabe reconhecer seu valor. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, não sinto amargura, sinto gratidão. Gratidão pela Neuza, que viu meu talento quando ninguém mais via. Gratidão por ter encontrado forças para escolher a mim mesma. Gratidão por cada embalagem costurada, por cada doce vendido, por cada manhã em que acordo na minha casa, do meu jeito, no meu tempo. A campainha do meu apartamento tocou. Era a Neuza, com uma garrafa de vinho e aquele sorriso contagiante dela. Vim comemorar, sócia. Fechamos o melhor mês desde que abrimos. Sorri, guardando minha costura. Entre, comadre, vamos brindar. E enquanto servíamos o vinho e conversávamos sobre planos futuros para a confeitaria, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. A paz de quem finalmente está no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo a vida que merece. Se essa história tocou o seu coração, responda aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? Não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.